Japão vive o pior pesadelo de sua história. Nesta edição especial, vocês terão todas as informações sobre o violento terremoto de 8,8 graus de magnitude que devastou o norte do país. O Jornal de Sábado está começando agora. Boa noite. O país nem dormiu direito. Chocado com a imensa tragédia do terremoto de 8,8 graus que atingiu o norte do país. Vocês vão ver agora uma reportagem que mostra imagens fortíssimas da destruição. O Japão está vivendo seu maior e pior pesadelo de toda sua história. O tremor de 8,8 graus de magnitude aconteceu ontem às 2 horas e 46 minutos da tarde e devastou regiões do norte. Logo após o forte abalo, um alerta de tsunami com ondas de até 10 metros de altura foi emitido. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, agência americana, também emitiu um alerta para toda a costa pacífica, exceto Estados Unidos e Canadá. Estas imagens mostram o momento em que elas começaram a invadir a cidade de Sendai. O primeiro-ministro Naoto Kan pediu calma à população e qualificou como grandes os danos causados pelo tremor. A capital Tóquio também foi sacudida com força. Prédios dispararam alarmes, houve correria e linhas telefônicas ficaram bloqueadas. As autoridades japonesas pediram aos moradores da capital que fiquem no centro da cidade e que não tentem chegar às suas casas. O transporte coletivo entrou em colapso. Em Aomori, no extremo norte do arquipélago, pelo menos 5 embarcações grandes foram levadas pelas águas. Em Ibaraki, era possível ver do alto grandes casas flutuando pela enchente, cercadas por dezenas de carros. Um navio com 100 pessoas a bordo foi virado pelo tsunami na costa, segundo a agência Kyodo. Ainda não se sabia o destino dos passageiros. As autoridades disseram que um trem desapareceu depois da passagem das ondas. Nesta escola brasileira em Toyota, província de Aichi, alunos foram evacuados e levados até a quadra. Segundo o governo, os números de mortos já passam de 1.000 e há centenas de desaparecidos. Pois é, vamos ver mais imagens dessa tragédia, só que agora em fotos. Esta primeira mostra o aeroporto de Sendai totalmente tomado pelas águas. É impressionante. Agora uma refinaria pegando fogo logo após o abalo em Ichihara, perto de Tóquio. Agora a vista aérea do aeroporto de Sendai, no norte do país, logo após a passagem do tsunami. Ainda na cidade, casas sendo levadas pelas ondas. Esta outra mostra carros sendo arrastados pela força da água. Agora uma imagem de um prédio em Tóquio pegando fogo. Novamente, na cidade de Sendai, uma imagem impressionante da cidade sendo devastada. Pois é, o país está de luto e vocês vão ver agora quando os tremores começaram a preocupar os japoneses na quarta-feira. O primeiro tremor aconteceu na quarta-feira, dia 9, às 11h45 da manhã. Estas imagens mostram o exato momento do abalo de 7,2 graus de magnitude que durou cerca de 2 minutos. O epicentro foi localizado a uma profundidade de 10 km na baía de Sanriku, em Miyagi, no norte do Japão. O terremoto foi sentido com força também em Aomori, Iwate, Akita, Yamagata e Fukushima. Houve relatos de que prédios balançaram na capital Tóquio. Um alerta de tsunami com ondas de até 60 centímetros foi dado e só retirado horas depois. No dia seguinte, às 6 horas e 24 minutos da manhã, outro tremor de 6,8 graus atingiu a costa japonesa. Pescadores na região ficaram com medo do risco de tsunami. Ninguém se feriu e não houve danos, segundo autoridades japonesas. O terremoto provocou interrupções e atrasos em trens nas regiões atingidas, afetando inclusive o trem-bala em Tóquio. Pois é, o abalo sísmico de ontem foi o 7º pior da história. O forte tremor de 8,8 graus de magnitude que atingiu a costa norte do Japão ontem foi o 7º pior da história, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O pior aconteceu no Chile, em 1960, e teve magnitude de 9,5 graus. Na época, 1.655 pessoas morreram. O segundo foi no Alasca, com uma magnitude de 9,2 graus e matou 128 pessoas. O epicentro do abalo ontem no arquipélago japonês foi no Oceano Pacífico, a 130 quilômetros da província de Ojika, a uma profundidade de 24 quilômetros, uma distância considerada muito perto.
e muitos japoneses postaram no YouTube vídeos do exato momento do tremor que você vai ver agora. Minutos depois que o terremoto atingiu o país, japoneses começaram a postar vídeos na internet. No primeiro, vemos a força e a longa duração do tremor dentro de um apartamento. O segundo foi registrado dentro de um supermercado. Cenas impressionantes. O número de mortos aumenta a cada minuto, mas segundo o embaixador do Brasil em Tóquio, não há registro de vítimas brasileiras. No site da Embaixada do Brasil em Tóquio, um aviso foi postado aos brasileiros que buscam informações. Abre aspas. No dia 11 de março, às 14 horas e 46 minutos local, o Japão foi atingido por um terremoto de intensidade superior a 8 pontos na escala Richter. Não há notícias até o momento de vítimas de nacionalidade brasileira. As regiões mais atingidas a nordeste de Tóquio são áreas com número reduzido de cidadãos brasileiros. As comunicações no Japão estão prejudicadas, os celulares estão funcionando com limitações e a telefonia fixa em Tóquio com alguma irregularidade. A embaixada está trabalhando em regime de plantão. Informações preferencialmente pelo e-mail comunidade@brazemb.or.jp ou, em caso de emergência, pelo número 81-33404-5211. Segundo Marcos Galvão, embaixador do Brasil em Tóquio, 254 mil brasileiros vivem aqui no Japão e há registro de poucos vivendo nas áreas afetadas. A maioria se concentra no sul, onde o abalo foi mais leve. Entre os lugares mais próximos do epicentro do terremoto, onde vivem brasileiros, se destacam as províncias de Ibaraki, com 10.500, Chiba, com 6.000, Fukushima, com 383 e Miyagi, com 187. Durante a madrugada, novos tremores com grande intensidade foram registrados. Em Fukushima, há um grande risco de vazamento nuclear. Desde ontem, fortes réplicas vêm atingindo a região norte do país. A cada instante aparece um aviso na televisão japonesa informando onde aconteceu o tremor e a intensidade dele, a maioria com 4 a 5 graus de magnitude. Na madrugada, 3 fortes superior a 6 graus foram registrados próximo à ilha de Honshu, no intervalo de menos de 1 hora. Segundo testemunhas, os tremores foram sentidos em Tóquio. Os abalos ocorreram a uma profundidade de 1 quilômetro, considerada bastante rasa, o que preocupa autoridades. O Japão está em alerta máximo e ainda há o perigo de ondas com até 3 metros de altura atingir o país. Um nível de radioatividade 1000 vezes superior ao normal foi detectado em uma usina nuclear em Fukushima. O primeiro-ministro Naoto Kan não descartou a hipótese de vazamento nuclear e pediu isolamento da população em um raio de 10 quilômetros. E vamos ouvir agora o comentário de Daniel Gimenez. O Japão mais uma vez foi surpreendido por um violentíssimo terremoto em sua história. O epicentro do tremor, localizado no mar a 160 km da costa, provocou uma onda com tamanha energia que varreu o litoral norte do país. Alguns dados sobre o terremoto assustam. Vejamos. Ele alcançou 8,9 graus na escala Richter, o que o coloca como o 7º mais violento da história e o pior do Japão em mais de 140 anos. Segundo os cientistas, deslocou o eixo da Terra em 10 centímetros.
A energia liberada foi de cerca de 30 mil vezes superior à bomba de Hiroshima. Vários tremores ainda podem vir a acontecer e, ao que parece, estamos apenas começando a contar o número de vítimas desta tragédia. Normalmente, a cada 10 anos, um terremoto dessa magnitude acontece. Agora, o que está intrigando aos cientistas é que este é o quarto em 10 anos. Muitas dúvidas irão povoar a cabeça das pessoas, autoridades e cientistas. O Japão, sempre eficiente na prevenção e resgate, consegue minimizar e muito o número de vítimas fatais da tragédia. Temo se ela se repetir, não apenas no caso do Japão onde vivemos, mas principalmente por todos esses países paupérrimos que são banhados pelos oceanos Índico e Pacífico. Números pouco importam agora. O que temos de fazer é apoiar no que for preciso ao auxílio às vítimas, pois aqui dá até gosto de ajudar em tais casos, pois é certo que o dinheiro do auxílio chegará ao destinatário, e o governo empregará todos os recursos disponíveis. Ah, se as regiões serranas do meu Brasil pudessem ser governadas pelos japoneses. Obrigado pela sua participação, Daniel. E muitos estão perguntando qual é a situação dos brasileiros que vivem aqui no Japão. Como nós vimos na reportagem, ainda não houve registros de vítimas brasileiras, acredito eu que seja difícil, pois a maioria vivem mais no centro e sul do país. Aqui em Aitken, na cidade de Toyota-shi, por exemplo, balançou bastante sexta-feira, mas foi um terremoto fraco em comparação ao de 8.8 lá nas regiões de Sendai. Não precisam ficar preocupados, aqui em Aichi se concentra a maior população brasileira, todos estão bem, apesar do susto, né? Então vamos ver como as imagens agora do Romidante. Olha só, imagens agora à tarde do Romidante, com o céu parcialmente nublado e agora faz 10 graus de temperatura. Tudo normal, tudo voltando ao normal, apesar do susto, né? Essas são as imagens de Toyota-shi, ao fundo o Romidante. Portanto, sem preocupações, está tudo bem, graças a Deus, e tudo vai ficar bem se Deus quiser. Nesse momento nós devemos nos ajudar e ajudar as famílias que estão precisando. Queria agradecer a todos pelas informações que todo mundo agora nesse momento está passando pelo Twitter, pelo Orkut e por outras várias redes sociais. É isso que nós devemos fazer, né? Muitos parentes lá no Brasil estão preocupados, algumas linhas aqui estão congestionadas, por isso não conseguem contato, mas sem preocupação, nesse momento é bom manter a cautela. Mais informações sobre esse terremoto você terá a qualquer momento em nossa programação, na próxima edição do Jornal de Sábado, dia 26, e no nosso site, que é o portal tvtoyota.blogspot.com, e também no nosso e-mail, você pode mandar um e-mail, toyota.tv@hotmail.com. Hoje nós ficamos por aqui. A todos uma boa noite.